Olá, pessoal. Agora são 10 horas e 28 minutos do dia 27 de 4 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. Vamos fazer mais uma autópsia moral aqui para abordar um exemplo, né, da psicologia do peão e como as pessoas se degradam, né? O Yahya Jammeh, tá? Ele utilizava a tortura para converter então seus críticos em bajuladores. Então tinha um caso, por exemplo, de um sujeito chamado Baba Ali, né, que ele foi enterrado vivo, né, ele não apenas uma, mas várias vezes. Eles fingiam que estavam enterrando a pessoa e a pessoa, quando achava que fosse morrer, eles davam risada. Então, ele achava que estava morrendo, né, como a gente vê aqui. Alguns soldados até falavam para ele, né, esse será seu último suspiro, né. E aí os soldados paravam, né, e começava a dar essa risada, né. Só que esse Lee, ele nunca rachou. Ou seja, o espírito dele nunca foi quebrado, né. Agora, olha o caso do um outro cara chamado Osman Rambo Yatta. Ele também era crítico ao presidente e foi para prisão. Ele passou vários meses nessa prisão, né? E após uma sessão de tortura, ele disse que recebeu uma iluminação. E após essa iluminação, o que vocês acham que aconteceu? Claro, né? Ele se tornou apoiador do Jammeh, né? E logo, logo ele recebeu um cargo. Eu não estou dizendo aqui que Constantino recebeu um cargo, tá? Mas eu estou dizendo como é que funciona essa busca por afagos, né? Ou seja, você entra para um círculo a partir do momento que você se torna um bajulador. E ele passou, então, olha só, ele podia ter ficado calado. Não, fico na minha aqui e tal. Não, ele começou a ficar agressivo contra aqueles que eram críticos ao presidente. Ele nem poderia, então, ficar mais naquela posição. Não, eu fico na minha aqui, não falo nada, já que eu fui um dos críticos, eu vou respeitar as pessoas que são críticas ao governo e estão sendo perseguidas, porque a comunidade internacional está percebendo. Ele podia ter falado isso para ele próprio, mas não pode. A psicologia do peão não deixa, porque ele vai ter sendo monitorado. Agora ele é monitorado pelos extremistas, pró-governo. Claro, porque ele precisa dar provas de confiança. E qual é a prova de confiança? Sair rotulando como ingratos, produtores de mentiras, aqueles que falam: olha, esse presidente é violento, esse presidente é um ditador, ele está cometendo assassinatos, ele está perseguindo a mídia. Notaram? O que é, então? A pessoa ela se apodrece, e esse apodrecimento é público. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele tem que ficar dependente do IAME. E olha o que acontece, né? Iamé perdeu o poder em 2017. E a comunidade internacional, né, já tinha jogado todo esse alto volume de violações de direitos humanos, né, no ventilador. Então ia ficar muito difícil. A sociedade da Gâmbia já estava repudiando o Iamé. Tá, Iamé pegou então 11 milhões de dólares e fugiu do país. Fugiu para Guiné Equatorial, 2017. Vocês acham que ele levou o Iata junto? Não, fica na Gâmbia aí, meu amigo. E aí? Acabou. A gente precisa lembrar de uma vez, quando era em 23 de novembro de 2018, ou seja, a eleição tinha sido vencida pelo Bolsonaro, né? Já fazia pouco menos de um mês, né, na verdade. E os liberais tinham sido linchados nas redes durante a campanha eleitoral pelas milícias virtuais. Então, ele estava numa posição entre essas pessoas que tiveram que passar por muita humilhação por vários momentos. E era até, na época, meio crítico, né? Algumas vezes ele criticava, outras, né? Tá, tinha o Guedes, né, lá, né? Aí, o que ele faz? Ele publica isto aqui. Todo arrogante, né? Até querendo entrar no grupo. Antes que a carta capital ou o catraca lixo façam, eu mesmo faço. Eis aí o organograma do poder, inspirado no PowerPoint do Dallagnol com Lula ao centro. Mas aqui é a turma do bem. Ele tem essa mania ridícula, né? Ah, não, somos do bem, somos da razão, né? E a gente vê, né? E estamos no poder. Melhor já ir se acostumando. Já usando até o símbolo, o lema do Jair, né? Aí, um dia depois, olha só o toco, a humilhação que esse sujeito tomou. Vocês veem como o Constantino ele se rebaixa, né? Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, cujo poder só cresce dentro da base. Estamos no poder? Vai com calma, Constantino. Não é assim que a banda toca. É uma situação vexaminosa, né? Aí há de se perguntar, né? Como é que faz? Como é que a pessoa reage a isso? Estilo Yata. Então, humilha mais, humilha mais, humilha mais, até que a pessoa fala, tá bom, então eu vou
virar um bajulador. Aqui, só pegar um exemplo que a gente viu recentemente aqui do que usa, né? Ó. Sérgio Moro, querido, você já era. E isto não é um juízo sobre Bolsonaro, que seja caçado se surgir motivo. Você montou um circo vergonhoso com um dossiê vagabundo. Você traiu todo mundo e seu próprio legado, minimizando o estupro institucional do PT, calculou mal, parceiro. Isso é xadrez 4D. É esse tipo de discurso, né? De discurso tosco, né? Que a gente vê dessa turma da bajulação. Então, isso aqui é o quê? Psicologia do peão, do mesmo jeito que foi Iata, do mesmo jeito que está sendo o Constantino. Agora vamos ver, né? Exemplos do Constantino, né? Vamos ver, por exemplo, aqui como é o caso da treta dele com o Joel Pinheiro. Para vocês observarem o nível baixo, né? Ele começa a xingar toda a mídia, como se fosse um Alan dos Santos com mais frouxo, né? Então ele chama a Folha de panfleto ideológico, o Estadão, ele vai xingando todo mundo, xinga todos os jornalistas sérios, né? Porque, como ele não é sério, é aquele negócio, ele vai pra lama e tem que ficar jogando lama em quem tá fora dela. Psicologia do peão pura também, né? É o escravo que odeia quem tá livre. Então olha o que ele falou aqui no Ataque à Folha, né? Lamentável ver a patota do ninguém solta a mão de ninguém, enaltecendo o jornalismo da Folha agora, depois de cantar a queda do Moro umas 10 vezes, como se não fosse o panfleto ideológico. Ora, na verdade, as notícias eram verdadeiras. Moro estava insatisfeito e estava prestes a sair. Era isso que a mídia falava. E quando a notícia veio, o Moro vai pedir demissão, a demissão se concretizou no dia seguinte. Então, isso aí o que é? Foi o jornalismo que foi feito, e coisa que uma pessoa como o Constantino não pode aceitar. Né? Por exemplo, uma pessoa que está lá com o IATA não pode aceitar que analistas políticos do lado de fora analisem a questão dos direitos humanos. Então ele começa a xinga todo mundo. Né? Então isso aqui foi ridículo. Né? Isso é pós-verdade, ele está apostando, né? Está querendo atacar toda a mídia para produzir esse discursinho ultra-ideológico dele, né? Incessantemente. Mas outra coisa aqui que a gente vê, isso aqui são só apenas exemplos, tá? Para vocês terem uma ideia de que a mesma coisa que aconteceu com o IATA acontece aqui. O Constantino, no mesmo dia, disse: Moro fica. Ele falou: Moro fica. Aí, o Jó Pinheiro tirou uma casquinha daquele jeito dele, bem espirituoso. Ele é um cara. O Jó Pinheiro é um cara bem educado. Ele não é dessa turma de baixo nível igual o Constantino. Então ele postou assim, ó: não acredito nem por um minuto nesta demissão do Moro. Fiuza, Constantino e Alan garantiram que é a invenção da imprensa. Ele estava satirizando, né? Satirizando a fala do Constantino. Agora, olha a resposta, né, de baixo nível, né, dele. Onde eu garanti isso, seu mentiroso? Mostra! Eu disse, parece com base numa barrigada do Estadão, jornal da sua coleguinha. Você não é melhor que olavistas, é só um covarde que nem consegue assumir que de esquerda. Quer dizer, o Joel é um cara centrista que adota ideias tanto de direita como de esquerda, ele não, já quer rotular, linguagem carregada, né, de sempre, aqui a gente, né, vamos focar só mais na questão da psicologia do peão, né. Já tá vendo, ó, coleguinha, jornada da sua, ele pegou uma obsessão pela Vera Magalhães que é doentia, ele precisa se tratar, né. Ele ataca de maneira baixa a Vera Magalhães, em vez de atacar, né, vários outros, não, ele fica atacando, ele parece ter alguma coisa aí, é preciso descobrir o que está acontecendo, mas isso não é normal, né, o jeito que ele ataca. E ele, você não é melhor que o Olavistas, não, é bem diferente. Né? Você, Constantino, que é pior do que os Olavistas, porque você baba o ovo de gente que tem pelo menos mais fibra do que você, mais consistência, embora são fora da realidade, do que você. Você vai voando, né, e tentando planar para ver assim, ó, onde que eu vou agora, né? E vai, né? É uma situação ridícula. O Joel, ele é consistente com as ideias dele, né? Só que tem uma coisa, né? Então, já que você falou, mostra, vamos mostrar aqui, né? Aqui, ó, né? Eu falei aqui, né? Tá errado, né? Vamos mostrar aqui, né? Então, veja aqui onde você fala, tudo aqui, ó, em amarelinho, tá vendo? Para você não ficar com dúvidas que você falou, Moro fica. Ué, Moro fica, então você, meu amigo, tu não é jornalista. Você não tem cacuete de jornalista, entendeu? Não tem cacuete de jornalista. E aí o João Pinheiro respondeu, não precisa ficar histérico, consta. Foi pagar de gostosão
e agora tá aí, sem credibilidade, dignidade, entregue ao bolsonarismo. Se um dia foi liberal, hoje virou um capacho do poder. Patético. É um iata mesmo, né? O Constantino age como se fosse o iata e virou um capacho, né? Então ele fica atacando o Congresso, atacando todo mundo, governadores, todo mundo para beneficiar a concentração de poder. É liberal econômico, mas é daquele tipo que se alinha, o pior tipo, né? Aquele que se alinha até autoritário, né? De novo, um iata na vida, né? Aí o Constantino, estou sem credibilidade? Não é o que diz a audiência esquerdinha. Olha, vai lá bajular a Vera. De novo, gente. Tá vendo que ele reduz tudo a Vera, né? Tá parecendo stalking já. Tá parecendo stalking. Isso é péssimo. Para quem quer ser jornalista, quer fingir que é jornalista, isso é péssimo, né? E aí, vai lá bajular a Vera, né, que ele falou, para descolar mais um convite para entrevistar economiatas, né, do Ciro. Vai, olha só, Ciro. Ele começa a citar, não é Ciro, e não sei o quê, sabe? Ele sempre usando essa linguagem carregada, né? Não, se tá contra mim, então é a esquerda. É situação muito ridícula, muito vexaminosa, entendeu? Mas é isto aqui a psicologia do peão. Esse tipo de comportamento. Que é isso que eu tô dizendo. Então, observe, printa, arquiva e vai mostrando, né? Vai expondo para as pessoas, né? Primeiro, falar que credibilidade tem a ver com quantidade de views, né? Que isso? Claro que você, quando bajula, você vai ter uma aceitação, você pode ter bots, você pode ter um novo público, você vai ter bolavistas que vão compartilhar, né? Embora não confiem em você, e depois, no momento, quando você for expurgado, eles vão tirar o apoio. Da mesma maneira como o Iata, quando saiu da Gamba, ele não levou o Iata. Não, ao contrário, joga fora, entendeu? É que a ubris, essa noção de que o poder nunca se perde, né? Isso aí você acabou sentindo por causa também. Você não pode sequer perceber o quão baixo você está agindo, né, Constantino? E nossa senhora, outra coisa assim. Olha, Constantino, tu é foda na baixaria, hein? Ele citou 3 jornalistas de uma vez, assim, a Andreasa, que até editou livros dele no passado, Reinaldo Azevedo, né? E Vera Magalhães, porque o que ele faz se ele está grudado no saco do Bolsonaro, o que ele tenta fazer nesses jogos de falsa equivalência? Então ele quer dizer que o outro também está grudado agora no saco do Moro. Então ele cita tanto o Andreasa como o Azevedo, como Vera Magalhães, que são críticos de Moro, né? Então, olha só, são 3 críticas que eles fizeram no passado. Assim, críticas em certo tom. Por exemplo, o Andreasa, né? Ele falou que o Moro se tornou um político ao entrar no governo. Tá certo, é lógico. O Azevedo, ele é crítico em relação ao lavajatismo. O Azevedo, o Reinaldo Azevedo, ele é coerente. A Vera Magalhães foi coerente. Ela falou: políticos e servidores públicos não devem ser transformados em heróis. Mas isso não muda o fato de que o Moro, ele está com muito mais razão nessa questão após a saída do que o Bolsonaro. Então você mostrar o Moro como mais decente do que Bolsonaro, assim como mostrar o Mandetta como mais decente, não é transformá-lo em herói, não é ser contraditório. Então ele quis impor a pessoas que não grudaram no saco de Moro algo como se elas hoje estivessem grudando no saco de Moro, quando não estão fazendo isso. Nenhuma dessas 3 pessoas. E os 3 são jornalistas. Jornalistas. Né? Agora, ele, como está grudado no saco do Bolsonaro, ele quer, então, levar os outros, né, lá para a merda que ele tá. Porque eles sempre vão ser como aqueles motoqueiros espertalhões de Bacurau. Eles sempre vão ser iata. Eles não vão ser como os apoiadores originais do Iamé. Então, eles serão baixos e vão ser largados no momento certo. E vai ficar como um lado mais vergonhoso do liberalismo brasileiro. É importante fazer o registro histórico. Beleza, gente? Então é isso aqui, eu acho que ficou claro como que é o tipo de comportamento baixo de pessoas como Fiuza e Constantino no liberal guedismo como um resultado da psicologia do peão. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.